Olá, mulher, que prazer ter você aqui. Quero deixar um vídeo para vocês hoje, como terapeuta e também como mulher de Deus, mas também como uma mulher que venceu os próprios pensamentos. E por que eu falo isso? Porque eu aprendi e estou aprendendo num processo evolutivo a como controlar os meus pensamentos. Exatamente. Você sabia que tudo aquilo que nós pensamos, nós atraímos? Eu creio que você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas hoje eu quero trazer para vocês de uma maneira estimulando você, mulher de Deus, a ser uma pessoa mais consciente dos seus pensamentos. Então, a vida, né, é um dar e receber. Então, se nós estamos entregando no nosso dia a dia para as pessoas ou para nós mesmas pensamentos destrutivos, o que nós vamos receber? O que nós vamos receber de volta? Se nós estamos entregando palavras de destruição, tudo aquilo que nós entregamos, nós recebemos de volta, amém? Vejam só, se nós afirmamos, nós conhecemos essa verdade de que tudo que nós entregamos nós recebemos de volta, nós precisamos buscar de forma consciente novos pensamentos. Novos pensamentos. Porque se nós entregarmos, profetizarmos, né? Nós usamos esse termo, profetizar, na vida das pessoas que amamos, nossos filhos, marido, nosso ministério, sobre nós mesmos, palavras proféticas de bênção, de amor, de paz, de harmonia, nós vamos receber de volta. Uma atmosfera vai se criar ao nosso redor. E a questão é, o que estamos falando? O que nós estamos entregando para o meio ao nosso redor, aonde nós vivemos, aonde nós estamos inseridas, seja em casa, no lar, no trabalho, na igreja, no círculo de amizades. O que nós entregamos, o que falamos? Nós somos responsáveis. Não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Nós somos sim responsáveis por aquilo que criamos na nossa vida. Porque quantas experiências ruins nós geramos, nós experimentamos, nós vivemos a partir daquilo que começamos a pensar, falar e depois agir. Se materializa, se torna real. Então, pensamentos se tornam palavras e palavras muitas vezes se tornam comportamentos, atitudes. Então, se nós usarmos o poder que nosso Deus, nosso Pai nos deixou, que é o poder de escolha, o livre-arbítrio, o poder de decisão para controlar a nossa mente, olha o quanto nós podemos evoluir como ser humano, como mulher, como filha de Deus. Nós podemos sim colocar nosso poder de escolha em ação para os nossos pensamentos. E ninguém vai poder pensar sobre nós. Somente eu posso decidir acerca daquilo que decido pensar, aquilo que decido falar e como irei agir. Amém? Então, nós podemos sim criar pensamentos de paz, de harmonia, de equilíbrio. A nossa mente, o nosso interior, o nosso subconsciente, ele vai aceitar tudo aquilo que você escolher acreditar. E a questão é nessa manhã, quero te perguntar, o que você escolhe pensar? O que você decide pensar acerca de você mesma? Será que você está disposta, minha amiga, a abandonar os pensamentos sabotadores, os pensamentos de derrota, pensamentos, né, falsos a seu respeito, que não fazem parte da sua identidade pela qual você foi criada? Será que você está disposta a renunciar a esses pensamentos para começar uma vida diferente, mais assertiva, a atrair para você novas verdades? Eternas e verdadeiras, viver numa identidade celestial? Está disposta a renunciar a esses pensamentos de destruição, vitimismo, abandono? Vejam só, se você decidir nessa manhã começar a pensar acerca de você mesma, eu sou amada, eu sou digna de amor. Se você começar a afirmar, a declarar, mesmo que você não sinta, mas se você começar a declarar isso para você como uma verdade diariamente, constantemente, a todo tempo,
Aos poucos você vai começar a enxergar que você é digna de amor. Você vai começar a ver ambientes de amor, pessoas com manifestações de amor, você entregando amor, tendo decisões de amor para outras pessoas, para o ambiente ao seu redor. E a questão é que desde criança nós aprendemos no ambiente onde nós estamos inseridos, no ambiente em que vivemos, com o papai, com a mamãe, com os familiares. Nós aprendemos muitas coisas acerca de nós mesmos, acerca da vida. Mas a questão é que nós aprendemos muitas vezes baseados nas experiências negativas daquelas pessoas ao nosso redor. E às vezes acabamos acreditando, aceitando coisas para nossa vida, carregando até hoje no nosso comportamento, nossos gatilhos, situações que não são verdadeiras, que não fazem parte daquilo que Deus tem para nós. Mas quando eu falo isso, não é para você criticar, para você acusar seus pais, não, ao contrário, para que você possa acolher e entender que nós todos somos vítimas, todos nós entregamos aquilo que temos. E eu tenho plena convicção que o seu pai e a sua mãe deu a você aquilo que eles tinham de melhor, aquilo que eles também receberam de alguma maneira. Amém? Então que seja para você acolher, e eu tenho certeza que se você parar um pouquinho e conversar com seu pai, conversar com a sua mãe, buscar saber como foi a infância, como foi a vida deles, você vai aprender muita coisa e talvez você vai conseguir olhar para você e entender aonde você aprendeu, por que você carrega sentimentos, comportamentos, situações que estão dentro de você que às vezes você não sabe nem explicar o porquê está sentindo. Mas muitas vezes nós herdamos isso de alguma maneira. Nós não herdamos somente o DNA físico, né? Nossa estatura, tom de pele, cor do cabelo, não, nós herdamos também questões emocionais, emoções, absorvemos e também heranças espirituais. Mas aqui nós estamos falando do emocional. Então, minhas irmãs, não culpe os seus pais, porque todos nós somos vítimas. Nós ensinamos aquilo que nós conhecemos. Mas hoje, como mulheres conscientes, mulheres conhecedoras da palavra de Deus, mulheres que querem ter a mente de Cristo, precisamos acolher a história dos nossos pais, mas precisamos também decidir romper com alguns padrões. Entender que eles foram vítimas, assim como nós de alguma maneira, mas precisamos decidir, posicionar a ter novos comportamentos, novos pensamentos e usar o nosso livre-arbítrio, nosso poder de decisão, nosso poder de escolha, para assim subjugar a nossa mente, nossos pensamentos, porque a nossa alma, os nossos pensamentos, eles têm que estar debaixo do Espírito, ou seja, o Espírito, aquilo que nós recebemos do Espírito Santo no nosso Espírito, precisa prevalecer sobre a alma, sobre a carne, sobre os pensamentos. Precisamos então aprender a controlar aquilo que estamos pensando, sentindo. Você consegue parar para pensar no que você pensa? O que você pensa? Quais são os pensamentos acerca da sua vida? Quais são os pensamentos acerca de você mesma? Quais são os pensamentos que você tem nesse momento? Será que eles são verdadeiros? Será que as experiências que você tem vivido não fazem parte de uma vida inteira de pensamentos destrutivos? Pare para pensar sobre isso. Muitas vezes, nós atraímos para a nossa vida aquilo que nós pensamos, na maioria das vezes. Então, estou convidando vocês nessa manhã a serem conscientes dos seus pensamentos e decidirem buscar, declarar sobre vocês as verdades espirituais, as verdades sobre quem Deus diz que você é, de uma maneira intencional, com um propósito, que você não faça por fazer, mas faça de forma intencional, com um propósito, de acordo com a vontade de Deus, né, em acordo com Ele, com a eternidade,
Nós precisamos entender que os nossos pais, eles foram perfeitos para aquilo que nós precisamos desenvolver, para o nosso propósito. Se nós temos uma ótica espiritual e sabemos que Deus não perde o controle de nada, e todos nós somos um espírito que habita dentro de um corpo, que fomos geradas na eternidade por Deus Pai, precisamos entender que quando viemos para este mundo, para cumprir nosso propósito, nossa missão, todos nós somos missionários do Senhor, amém? Viemos para cá com um propósito. Então a família, os pais, que nos geraram neste mundo, nosso corpo, para que o nosso espírito pudesse habitar, são os pais que o Senhor determinou para nós. E eles são perfeitos para aquilo que nós precisamos cumprir nesse tempo. Será que você consegue, neste momento, ser grata pelo ventre que te gerou? Será que consegue ser grata pela semente do seu pai que te deu a vida? Amém? Isso basta. Gratidão pela vida, pela existência, de estar aqui, enviada por um propósito eterno, soberano. Amém? Minhas irmãs, também quero falar para vocês a respeito do passado. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos viver o presente. E o nosso presente, a maneira com que escolhemos viver o nosso presente, vai criar também o nosso futuro. As minhas decisões agora, no meu momento presente, aquilo que eu escolho fazer, aquilo que eu escolho pensar, vai sim determinar o meu futuro, as minhas escolhas agora. O passado eu não posso mais voltar. Posso usar meu passado como experiência, como testemunho daquilo que Deus faz na minha vida e fez na minha vida, da onde Ele me tirou, para onde Ele tem me levado. Então, o que você decide hoje? Quais os pensamentos você decide hoje? Qual o posicionamento que você decide ter hoje que vai influenciar no seu futuro na eternidade, com Deus? O mais importante é o agora. O que você escolhe pensar? O que você deseja acreditar, dizer, fazer? O nosso poder é o agora, é o hoje, é nesse momento. Então mude os seus pensamentos. Se você pensa, eu sou má, nada dá certo pra mim, eu faço tudo errado mesmo, eu nunca vou conseguir. E esses pensamentos, eles produzem uma emoção em você. E você, muitas vezes, nós entramos nessa emoção. E nós acabamos manifestando, atraindo para nós, para nossa vida, situações através desses pensamentos que temos. Então, se você pare e pense, se você não tiver esse pensamento de derrota, você também não vai ter a emoção. E lembrando que a emoção, ela é um alimento para o corpo, é um alimento para a alma. Então, se você está tendo pensamentos destrutivos, malignos, que alimento você está dando? Você está dando um alimento nocivo para o seu corpo, para a sua alma, para os seus pensamentos. Você está nutrindo a sua alma, o seu corpo, com alimentos tóxicos, nocivos, destrutivos, envenenando a si mesmo. Isso é muito forte. É muito forte. Então lembre-se que você tem o poder de modificar os seus pensamentos. Você tem o poder de decidir mudar os seus pensamentos. Mudando os pensamentos, as emoções também mudam. E a sua vida também muda. Então, minha irmã, o passado não tem poder sobre nós. Quando você decide mudar, a liberdade. Se você acreditar que você é capaz de escolher os seus pensamentos, você vai conseguir viver muitos milagres. Você vai acessar muitos lugares em Deus. Amém? Eu não sei se você já parou para observar quantas vezes você deixou de pensar algo positivo sobre si mesma. Quantas vezes você deixou de
olhar para você com amor, com cuidado, com carinho, com respeito? Quantas vezes? Peça perdão. Tenha um momento consigo mesma e com Deus e peça perdão pela falta de amor, pela falta de respeito, por se sentir indigna de ser amada. Quantas vezes você pensou negativo acerca de você mesma? Quanto ódio, quanta culpa. Quanto mais sentimentos assim, menos a vida anda, menos as coisas acontecem. E eu quero deixar para vocês aqui 4 emoções que influenciam diretamente na nossa vida: ressentimento, crítica, culpa, medo. São 4 emoções que causam os principais problemas no nosso corpo, na nossa vida. Porque esses sentimentos, eles podem sim se tornar um reflexo dos nossos pensamentos, do nosso interior. E esses sentimentos, essas emoções vão gerar comportamentos, descargas químicas no nosso organismo, e isso vai ser morte, se tornar um alimento nocivo para o corpo, que pode sim, de alguma maneira, ocasionar problemas de saúde. Às vezes a alma está tão adoecida, tão sobrecarregada de alimentos tão ruins, tanta falta de amor, tanta culpa, que acaba exalando, trazendo para o corpo físico um problema de saúde. Então você pode, através dos seus pensamentos, decidir mudar os seus pensamentos, alimentar a sua alma com amor. Converse com você mesma, converse com a sua alma, diga para ela o quanto você é amada e quanto Deus Pai te ama. Declare para a sua alma as verdades que Deus tem para você. E eu tenho certeza que você vai começar a viver muitas experiências maravilhosas em Deus. Porque a nossa alma, ela tem o tamanho de Deus. A nossa alma, ela está sempre buscando, ela tem uma sede insaciável. E às vezes, quando nós não entendemos que essa busca é pelo convívio, é pela presença do Pai, de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós buscamos em tantas coisas, são tantas coisas, saciar a falta do Pai. Então comece a falar para sua alma aquilo que Papai tem sobre você. Comece a encher a sua alma da presença de Deus, alimentar a sua alma, tudo aquilo que você recebe no seu espírito, traga para sua alma essas verdades. Minhas irmãs, não podemos deixar que ressentimentos, críticas, medos se tornem alimentos. Decida hoje, larga a mão desses sentimentos. Decida perdoar, se você precisa se perdoar, se você precisa perdoar alguém, decida perdoar. O perdão dissolve doenças. O perdão dissolve doenças. Para nos libertar do passado, nós precisamos estar dispostas a perdoar a nós mesmas e o outro. Quando nós decidimos iniciar o perdão, o processo de perdão, quando nós decidimos liberar o perdão, o processo de cura se inicia dentro de nós. Nós já falamos isso muitas vezes e eu creio que são tantas ministrações que nós vemos a respeito do perdão. Então nós já sabemos que o perdão não se trata de sentir, mas decidir. Quando você decide verbalizar, eu perdoo, eu liberto, a chave muda, as coisas começam a mudar dentro e fora de você. Então não espere sentir, decida. Toda vez que vinha dor, toda vez que vinha tristeza,
toda vez que vem a lembrança e o sentimento ruim aqui dentro, eu decido perdoar. Eu liberto. Eu me liberto. Eu decido ser livre. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu solto essa pessoa. Eu solto essa situação. Eu libero o perdão. Talvez você vai precisar fazer isso 1000 vezes. 10.000 vezes. 100 vezes. Eu não sei quantas vezes. Mas faça isso. Até que quando você menos esperar, você vai estar olhando para aquela pessoa, para aquela situação, e não vai mais doer. Você vai estar livre. Você vai estar livre. Então, o perdão é quando a gente decide liberar o outro, aquela situação. Quando a gente solta, quando a gente decide não ser mais juiz de nada nem de ninguém. Quando a gente abre mão da justiça própria. Amém? Então eu convido vocês nessa manhã a falar para vocês mesmas: eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo como eu sou. E eu tenho certeza que a vida vai começar a funcionar para vocês. Quando você começar a olhar para você e dizer: eu me amo, eu me aceito assim como Deus me fez. Eu aceito o meu cabelo, o meu corpo, os meus olhos. Quando você começa a entrar em comunhão, em unidade com quem Deus te fez para ser, a vida começa a acontecer, as coisas começam a mudar. E os maiores milagres que você vai viver são dentro de você. É dentro de você. Quando você menos esperar, você vai estar fazendo coisas que talvez você nunca imaginou fazer. Porque Ele vai estar com você. Lembre-se, Deus, Ele não nos abandona em nenhum momento. Ele está conosco. Nós fomos criados para ter relacionamento com Ele, para sermos amadas por Ele. O problema é que muitas vezes nós esquecemos disso, que somos dignas de amor. E quando nós esquecemos que fomos feitas para amar e ser amada, nos tornamos como um pássaro de asas cortadas, que não consegue mais voar. Mas eu tenho uma novidade para você. Ele pode restaurar suas asas através do amor que Ele tem para você. Decida. O livre-arbítrio é um grande poder que Deus colocou nas nossas mãos. Decida. Use o seu poder de escolha, de decisão, para ter pensamentos bons, a liberar perdão, a ver o quanto é digna de ser amada. Amém? E para finalizar, eu gostaria de estimular vocês a fazer uma atividade. Pegue um caderno, uma folha e coloque 5 qualidades. 5 qualidades. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma excelente amiga, eu sou confiável, eu sou amorosa. Quais são essas qualidades? Liste elas e declare. Declare sobre a sua vida. Comece a declarar. E no dia de amanhã, aumente mais 5 qualidades. E aí amanhã você vai declarar as 5 de hoje e as 5 novas. E assim, consecutivamente. Eu tenho certeza que você vai começar a se ver, olhar para você e descobrir quais são as riquezas que estão dentro de mim. Quem eu sou. É tão fácil a gente só olhar para o que é negativo, para o que é mal, para o que é ruim, para os defeitos. Mas vamos começar a olhar para as qualidades, como filhas de Deus, como mulheres de Deus. Nós temos muitas riquezas, muitos dons, muitos talentos. Que tal trocar as lentes? Que tal se olhar com os olhos de Deus? Convido você, nessa manhã, a começar a se olhar com os olhos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, minha irmã.
e que esse vídeo possa te edificar de alguma maneira. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, que você possa ter um dia extraordinário, amém? Em nome de Jesus.